Olá, nós estamos no módulo de disciplinas espirituais da Escola do Reino. Nós estamos na aula 3, falando das disciplinas exteriores. Nesse vídeo nós vamos falar da disciplina do serviço. O Richard Foster fala que, assim como a cruz é o símbolo da submissão, a toalha é o símbolo do serviço. A gente vai lembrar da história, né? Jesus, no dia que ele vai fazer a última ceia com os discípulos, e ele reúne todos num lugar e era costume as pessoas ao chegarem ter um servo para lavar os pés deles, os pés empoeirados, antes deles sentarem à mesa. E nesse lugar não havia essa pessoa. E os discípulos vinham numa disputa de algum tempo já, entre qual era o maior entre eles. E muitos queriam ser o maior, né? Mas nenhum deles queria ser o menor. Então, o menor seria o que lavaria o pé de todos. Então, nesse caso, o que eles fizeram? Ficaram todos em silêncio, bem quietinhos, sentaram à mesa e nenhum deles falou a respeito do assunto e deixaram por isso mesmo. E Jesus, então, pega uma toalha e redefine o que é grandeza, né? Ele vai atrás, ele chama os discípulos e ele lava os pés deles um a um. E depois que ele lava os pés, então ele fala em João 13, 14 e 15. Uma vez que eu, seu Senhor e Mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Aqui é uma ordem, né? Façam como eu fiz a vocês. E é interessante porque esse tipo de serviço que Jesus fez, ele é um extremo, um pouco diferente daquela autonegação mais radical, né? De deixar pai e mãe, de entregar o seu corpo para ser queimado, aquela coisa um pouco mais romântica, um pouco mais idealista, aquela coisa do martírio, que muitas vezes as pessoas estão dispostas até, ou dizem estar dispostas a fazer. Esse tipo de serviço, ele nos faz experimentar pequenas mortes, várias e várias vezes por dia, né? E isso nos transporta, vamos dizer assim, ao secular, ao comum, ao trivial. Talvez fazer um grande sacrifício seja até legal para o nosso ego, para a nossa reputação. Mas fazer coisas pequenas que ninguém vê todos os dias, repetidas vezes, não é tão empolgante assim. A gente precisa ter um pouco mais de entendimento, maturidade, compreensão para servir desse jeito. Mas vamos entender que serviço também é liberdade. Serviço é a liberdade de ter que participar dos jogos deste mundo, promoção e autoridade. E é interessante, né, como o cristianismo, a vida cristã, ela vai tirando da nossa vida todas essas pontas que podem nos prender. Como é que você corrompe alguém que não se vende para comida, para bebida, para o conforto, para o elogio, para a bajulação, para esquemas de poder e autoridade, para riquezas? É por isso que o mundo fica louco com o verdadeiro cristão, porque ele não se vende por nada, porque Cristo é tudo para ele. E aí a única forma ao longo da história era matar o crente. Depois de um tempo o inimigo começou a usar coisas mais sutis, né? E começou a nos prender em pequenos embaraços que foram tirando isso. Mas é importante te observar que o serviço ele nos tira desse jogo de promoção e de autoridade. Ele elimina a necessidade e o desejo de uma ordem hierárquica. Quando todos servem, não há necessidade de hierarquia. Eu não estou falando aqui contra a autoridade. Deus estabelece a autoridade. Mas a própria palavra fala que o maior serve o menor. Então, é muito diferente daquilo que a gente está acostumado no mundo. Né? Os homens precisam disso, saber quem está no comando, quem cede, quem está sobre os demais. Mas o reino não é assim. Olha só o que fala a palavra. Lucas 22, 25 e 26. Jesus lhes disse: Neste mundo, os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo e, no entanto, são chamados de seus benfeitores. Entre vocês, porém, será diferente: que o maior entre vocês ocupe a posição inferior e o líder seja o servo.
Mateus 20, de 26 a 28 fala: quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo, como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir. Então Jesus dá essa lição de novo de um reino de ponta cabeça, de um reino invertido, de um reino onde o maior serve o menor, e o próprio Cristo deu exemplo. Jesus não falou só da boca para fora, mas mostrou que o caminho era o caminho da servidão. O Richard Foster fala: a autoridade de Jesus não se apoia em posição nem em títulos, precisa apenas de uma toalha. E o Philip Yancey fala algo parecido também. Jesus nos deu um modelo para o trabalho da igreja na última ceia. Enquanto seus discípulos continuavam propondo mais organização, ei, vamos eleger administradores, estabelecer hierarquia, definir padrões de profissionalismo. Jesus silenciosamente pegou uma toalha e uma bacia de água e começou a lavar os pés deles. Talvez o ato mais cristão que exista seja o ato de servir nas coisas mais simples. E aqui é importante a gente definir a diferença importante entre o serviço farisaico e o serviço verdadeiro. O serviço que é um teatro, o serviço que é falso e o serviço que é verdadeiro. O serviço farisaico ele passa pelo esforço humano. Ele exige força humana, motivação, a força está no homem. Enquanto o serviço verdadeiro baseia-se no relacionamento com Deus. O serviço farisaico deslumbra-se com coisas grandiosas, porque você pode ser elogiado, pode aparecer nos holofotes. E o serviço verdadeiro não há distinção entre o que é modesto e o que é imponente. Você vai servir em algum lugar e vai aparecer. E vai servir muitas vezes e ninguém vai ficar sabendo. O serviço farisaico espera recompensas externas e fica frustrado quando elas não vêm. O serviço verdadeiro descansa feliz longe dos holofotes. Se houver um holofote, ele também está tranquilo. Não tem uma falsa humildade. Mas não é isso que motiva ele. O serviço farisaico tem uma preocupação extrema com resultados, com o retorno daquilo que você fez, enquanto que o serviço verdadeiro não espera retorno. O serviço farisaico escolhe a quem servir, enquanto que o serviço verdadeiro não faz discriminação, ele é servo de todos. O serviço farisaico ele é afetado por humores e caprichos. A pessoa, para servir, ela precisa ser movida pelo Espírito, movida entre aspas aqui. Enquanto que o serviço verdadeiro, ele disciplina as inclinações. Ele se disciplina e não se deixa controlar por humor, por circunstâncias. Serve porque tem que servir. O serviço farisaico é insensível e exigente. E o serviço verdadeiro ele pode ouvir, esperar ou até mesmo abster-se de servir. O serviço farisaico ele força e ele não aceita um não, mesmo quando a pessoa não quer ser servida. Enquanto que o serviço verdadeiro ele pode esperar. E ele é uma opção, se a pessoa não quiser ser servida, ela não é. O serviço farisaico ele causa rupturas na comunidade, glorificação do indivíduo, manipulação, ele é uma forma terrível, porque ele é disfarçada de bênção. Enquanto que o serviço verdadeiro ele edifica a comunidade, ele atrai as pessoas, ele ajunta as pessoas, ele cura as pessoas. Então é muito importante a gente saber a distinção, né? E cuidar. Se você está envolvido em serviço, cuidar com esse tipo de manifestação. Portanto, observar também a relação entre serviço e humildade. Nós não adquirimos humildade ao buscarmos a humildade. Assim como o Lewis fala que a gente não consegue buscar a criatividade, né? Ser criativo forçando isso, ela vem naturalmente. A humildade também não tem como a gente buscar a humildade por si só, mas é muito provável que o serviço seja um dos melhores meios de se conseguir chegar na humildade. O serviço promove em nós um desenvolvimento da humildade, ele disciplina a nossa carne, né? Longe dos holofotes, ele transforma os desejos da carne, porque a carne quer satisfação, quer glória, quer elogio. Então a gente vai se tornando humilde voluntariamente, na medida em que a gente vai abraçando o serviço. Ao crucificarmos a carne, nós matamos também o orgulho e a arrogância, a competição e todas essas coisas que destroem o relacionamento na igreja. E a humildade então nos traz liberdade. A liberdade de servir sem esperar nada em troca, sabendo que nós temos um Senhor que nos recompensa.
que quando a gente faz algo, a gente sabe que a recompensa vem dele. É isso que a palavra fala. A gente faz sabendo que virá dele a recompensa e não das pessoas. E aí entra outro termo interessante, né? Servir ou ser servo. Né? Quando eu sirvo, eu posso ainda estar no comando. Mas quando eu me torno servo, eu não escolho a quem servir e nem quando servir. Olha o que Richard Foster fala. Quando escolhemos ser servos, abrimos mão do direito de estar no comando. Há grande liberdade nisso. Se escolhermos voluntariamente deixar que as pessoas se aproveitem de nós, então elas não poderão nos manipular. Quando escolhemos ser servos, renunciamos ao direito de decidir quem e quando serviremos. Passamos a ficar disponíveis e vulneráveis. É interessante, né? Porque muitas vezes a gente fala, Deus me usa, e daí as pessoas começam a usar a gente no serviço e a gente se sente usado. Mas não foi isso que você pediu. Você não pediu para ser usado. Como é que Deus vai te usar? Através das pessoas. Mas tal pessoa quer me usar, me manipular. Se você se entregar voluntariamente, ela não tem poder nenhum sobre isso. Então, eu sei que é difícil, porque a carne sempre quer a justiça, a autojustificação, a autopiedade, a autocomiseração, mas o caminho que Jesus nos ensina é o caminho de deixar que Ele nos defenda, que Ele faça a justiça. A servidão involuntária é cruel e degradante. Qualquer tipo de escravidão é cruel. Mas a servidão voluntária é a alegria. Alegria para nós e alegria para as pessoas ao nosso redor. Paulo abriu mão voluntariamente de seus direitos para se tornar um escravo de Cristo. Né? E para finalizar, então, eu quero falar sobre 11 formas de a gente servir na prática. Então, primeira forma, afastar-se dos holofotes. Fique longe das atenções. Ficar longe das atenções é uma repreensão à carne e pode desferir um golpe fatal no orgulho. Então, servir corretamente é servir longe dos holofotes, servir em lugares onde ninguém nos reconheça. Segundo lugar, servir nas pequenas coisas. Bonhoeffer fala o seguinte: ninguém é bom demais para o mais desonroso dos serviços. Aquele que se preocupa com a perda de tempo provocada por esses pequenos atos triviais de ajuda, normalmente está dando demasiada importância à própria carreira. No livro, o Richard Foster conta de um exemplo dele, uma situação dele, onde Deus ministrou a vida dele ao ele servir em algo aparentemente trivial. Há a bênção em servir em coisas aparentemente pequenas, a bênção de Deus na nossa vida, que só vai ser experimentada por quem praticar de verdade. As grandes tarefas exigem grande sacrifício por um momento, as pequenas coisas requerem sacrifício constante. Então é uma forma de disciplinar o nosso ego, de ver se o nosso ego não está muito forte, muito saudável, não precisa levar umas pancadas aí. Terceiro, proteger a reputação alheia. É uma forma também de servir. Quando eu protejo meu irmão, quando eu recuso a maledicência, quando eu refreio a minha língua, quando no meio de uma situação eu chamo as pessoas para Mateus 18, para irem resolverem, quando eu não aceito que alguém fale mal de líder ou de qualquer pessoa, eu estou servindo ao corpo. Uma outra forma de serviço é ser servido. Não permitir que nos sirva é um ato de orgulho dissimulado. Permitir que alguém nos sirva é um ato de submissão e de serviço. E é importante que a gente também não tenha sempre a obrigação de querer retribuir tudo que nos fazem. Isso também é um problema, porque a gente acha que vai ficar em dívida, e vai ficar em dívida. Mas não tem problema. Depois a gente serve outra pessoa e assim por diante vai. Mas há muitas pessoas que só querem servir, não querem ser servidas. Isso também é um erro. 5. Gentileza comum. Pequenos atos como dizer bom dia, obrigado, por favor. Tratar as pessoas com gentileza ao nosso redor é um ato de serviço. Isso faz com que a gente reconheça as pessoas e afirme o valor que elas têm. Tratar talvez aqueles invisíveis, né? A moça que limpa o teu prédio, o jardineiro, a caixa do mercado, as pessoas que você encontra na rua, aquelas pessoas que talvez ninguém dá bola. Se preocupar com elas, tratar a todos de forma igual. Isso é uma forma de serviço. Uma outra forma de serviço é a hospitalidade. Receber os irmãos na sua casa para ter comunhão, ser anfitrião de um GP, né? Como eu falei,
chamar um vizinho para tomar um café, mesmo que ele não seja cristão, e a partir dali, né, trazer o filho dele, a filha dele para dormir na sua casa ou tomar um lanche. Quando chega um vizinho novo no seu prédio, se oferecer para ajudar naquilo que ele precisar, oferecer ferramentas, oferecer para montar alguma coisa, para fazer um furo na parede. Isso são atos de serviço e de hospitalidade. Uma outra forma de serviço é escutar. Ela requer compaixão e paciência, né? E não necessariamente você precisa ter respostas, só precisa emprestar o ouvido para as pessoas. Claro, Deus pode te dar respostas e você pode ministrar a vida das pessoas, mas muitas vezes elas só precisam ser ouvidas. E é aquilo que eu tinha comentado na aula anterior, quando a gente ouve, a gente disciplina nossa mente também para ouvir a Deus. Bonhoeffer fala: qualquer um que considere seu tempo valioso demais para gastá-lo em silêncio, cedo ou tarde não terá tempo nenhum para Deus nem para seu irmão, mas unicamente para si mesmo e para os próprios desatinos. Então, às vezes, Deus coloca pessoas para que a gente ouça, para que a gente aprenda a ficar em silêncio. E com isso a gente vai aprender também a ouvir a voz de Deus. Qualquer pessoa que fica em silêncio e ouve pode ser tomada por sábio. Então é melhor ficar em silêncio e acharem que você é sábio, ou você abrir a boca e todo mundo ter certeza que você não é. Fica a dica. 8º lugar, carregar as cargas uns dos outros. Aqui é aquela ideia, né, de carregar as dores e sofrimentos uns dos outros, sentar do lado da pessoa e ouvi-la chorar, ser um ombro amigo, dar um abraço, chorar com os que choram. Isso também é serviço. Talvez ir no velório, no hospital, na casa das pessoas, mandar um áudio, né, quando você sabe que a pessoa está mal. Isso é auxiliar as pessoas. Isso é serviço. 9, compartilhar as palavras de vida. Compartilhar as palavras que Deus nos deu também é uma forma de serviço. Nenhum indivíduo consegue ouvir tudo o que Deus tem a dizer. Nenhum de nós tem a revelação completa de Deus. Nós precisamos uns dos outros. Precisamos daquilo que Deus revela a nós, ministrado na vida dos outros, e aquilo que Deus revelou dele aos outros para nós. E é nessa comunhão que a gente cresce. Nós dependemos uns dos outros para receber integralmente o pleno conhecimento proveniente de Deus. Isso também é uma forma de servir. Quando eu guardo para mim aquilo que Deus me revela, aquilo que Deus faz na minha vida, quando eu não testemunho, quando eu não falo, eu estou sendo egoísta, eu não estou servindo. Ok? Então, para finalizar, Cristo nos chama para o ministério da toalha, o ministério de servir. E uma boa forma de começar o dia orando, se nós queremos exercer a disciplina do serviço, é orando assim: Senhor Jesus, da forma que te agradar, envia hoje a mim alguém a quem eu possa servir. Que Deus te abençoe e te use. Até a próxima.